Meus amigos, Kleber Xavier acabou de ser demitido. Acabei de soltar o pós-jogo, mas já caiu o Clebão. Pois é. Fala aí, seus peixão. Estamos de volta aí para mais um vídeo aqui. Cara, esqueci até de fazer a Fute Fanatics no vídeo do pós-jogo, mano. Vou ter que fazer aqui, vocês me perdoam, tá? Eu sei que tá complicado, mas eu vou fazer um Toys bem comedido. Nem vou mostrar a camisa azul. Tinha que jogar de camisa azul, pelo menos. A camisa azul, vou mostrar do Ajax, mano. Mas vai lá na Fute Fanatics, ó, meu parceiro. Tá aqui, ó. Um mini Toys, Toys. Toys bem triste. Essa camisa do Ajax lindíssima aqui, ó. Tem lá na Fute Fanatics, tá? Camisa comemorativa dos 125 anos do clube. Lindíssima, de manga longa. 7% de desconto na loja inteira no cupom Peixão na Fute 7. Vai lá na Fute Fanatics, tá? O primeiro link da descrição, nesse QR Code aparecendo aqui, ó. Aponta aqui e vai lá e você coloca todos os produtos no seu carrinho e na hora de pagar você bota esse cupom aí Peixão na Fute 7, você tem 7% de desconto no carrinho todo, cara. Então, até em produtos já com desconto, você tem mais 7 usando o meu cupom, tá certo? Vai lá na Fute Fanatics, eu garanto que você vai curtir, fechado? Beleza, cara, vamos falar aí da repercussão da demissão do Kleber Xavier, né? Logo após a derrota, né? O 6-0 diante do Vasco, que não seja esquecido, certas coisas têm que ser lembradas, cara. Igual o 7-1 do Internacional diante do Santos, o 7-1 do Corinthians do Santos, o 7-1 da seleção brasileira perdendo para a Alemanha. Certos placares têm que ser marcados para que eles não se repitam, embora eles se repitam algumas vezes, né? O Santos é prova disso. 6-0 do Vasco não pode ser esquecido, tá certo? Enfim, logo após a vexatória derrota do Santos diante do Vasco no Morumbi, o Kleber Xavier foi demitido e nem para a coletiva de imprensa ele foi. O Neymar, declaração, falou que foi uma merda, né? Falou que a declaração foi uma merda, esse tipo de coisa não pode aceitar, é o pior jogo que ele já esteve na carreira, esse com a camisa do Santos, né? O time do Santos, o clube, não pode aceitar esse tipo de coisa, né? E, cara, o meu irmão, o Cauê, ele tava falando, ele falou, você pode ver essa semana toda, e ele falou isso antes do jogo, tá? Pra ser honesto. Essa semana toda tá muito oba-oba, cara. Tá muito oba-oba. O Diniz vai mexer no brilho desses caras. Eu nem acho que é pra, né? Pode até ser que ganhe e tal, mas vai mexer no brilho desses caras, mano. E dito e feito, né? Foi lá e pimba. Uma sacolejada, assim, daquelas que você não esquece. Vitória sem tirar nem pôr. Enfim, o trabalho do Kleber, cara, ele já não era bom, tá? Ele, até, para ser justo, valeu como uma tentativa. Mas começou mal, né? Ele estreia diante do CRB, aquele empate lá, 1-1 e tal. Demora para engrenar. Quando ele começa a encaixar umas vitórias, né? Ele encaixa uma sequência até positiva, entre aspas, né? Porque mesmo que o Santos tenha feito resultados bons, o futebol em si não vinha sendo bom, né? Eu destaco dois momentos positivos. A derrota contra o Botafogo na Vila Belmiro, que o Santos faz um jogo bem melhor que o Botafogo, acaba derrotado, que eu acho que é muito do futebol. E a vitória contra o Flamengo também na Vila Belmiro, que o Santos joga dentro das características que foi aquele jogo melhor do que o Flamengo e vence, né? Cria mais chances claras, né? Quando tem a bola é mais contundente, etc. E ganha aquele jogo por 1-0. Nas outras vitórias conquistadas, por mais que o Santos tenha vencido, a atuação não foi boa, num geral, tá? Vencendo Vitória na Bahia, vencendo Fortaleza em Fortaleza, vencendo o Cruzeiro, né? Vencendo o Juventude. Em todos esses jogos, o Santos sofreu muito mesmo, cedeu muitas chances para os adversários e teve no Gabriel Brazão o grande nome de todas essas partidas, fazendo assim defesas espetaculares e garantindo os pontos para o Santos, né? Mas conseguiu as vitórias. E através dessas vitórias foi sendo dado tempo para o Kleber, né? E, cara, realmente, quando acaba, tem a paralisação do Mundial de Clubes e tem aquele tempo de treino, eu não era a favor da saída dele ali, tá? Mas tem aquele tempo de treino e vence o Flamengo, eu falei, eu tive um fio de esperança, falei, caramba, então parece que ele treinou e etc. Ele bota o Robinho Júnior naquele jogo. Então, assim, você via pelo menos uma gana de vitória.
O jogo contra o Mirassol, no jogo seguinte, ele faz tudo de errado. Tudo que ele tinha acertado contra o Flamengo, ele errou contra o Mirassol, né? A soberba, e eu falei aqui, cara, a soberba que o Santos demonstrou contra o Mirassol, assim, foi uma das coisas mais vexatórias que eu vi. Eu acho que até mais que esse 6-0 contra o Vasco, tá? Que o Santos tratou o jogo contra o Mirassol assim como qualquer coisa. Foi uma traulitada, cara. O 3-0 não foi o que o jogo foi, tá? Tamanho o domínio, mas enfim. Ali ele errou tudo. Falei, bom, pode ser um acidente de percurso, né, na minha análise, mas eu já era aí já era a favor da saída. Jogo seguinte, mesma coisa. Repetindo os mesmos erros e tal. E a partir disso, mesmo nessas vitórias diante do Juventude e do Cruzeiro, já tinha a convicção da saída. E a gente falou sobre isso, né? A gente já falou na vitória contra o Juventude, vai dar sobrevida para o técnico, mesmo sabendo que não vai ficar com ele. Deu sobrevida, ganhou o jogo, vamos, mantém até o jogo contra o Cruzeiro. A tendência é que o Santos fosse perder para o Cruzeiro, cara. O Cruzeiro é mais time e tal. Ganhou, né? Sobrevida para o treinador. E o que se desenhava para esse jogo era que o Santos vencesse. É o normal, né? Bom, o Santos vem de vitórias, o Vasco tá patinando bastante, sem o seu principal jogador, que é o Verratti. A tendência é que o Santos vença o jogo. Vai dar sobrevida para o Kleber Xavier mesmo assim? Já era a favor da troca, mesmo nas vitórias. Mas veio essa traulitada. Aí, o que acontece? Demissão no desespero. E foi no desespero, cara. Foi 6-0. Aí não vai nem para coletiva, não sei o quê, porque não tem justificativa mais, né? Enfim, aí tem a declaração do Neymar, eu tô até acompanhando aqui o Musetti, né? Porque ele tá, bem, enfim, tá no Morumbi e tá repercutindo as falas. Aí tem ele falou o seguinte, ó, Alexandre Matos, difícil até pedir desculpas, tem que ser perdão, foi uma vergonha, nem tenho palavras. Derrota fora do padrão da grandeza do clube. Vai acarretar em algumas mudanças, como a do Kleber. Matheus, Vinícius e Fábio continuam. Matheus Bach, Vinícius e o Fábio Massaredian, a preparador físico, continuam. Agora vamos ao mercado, diferentemente do que disseram um ou outro. Tá, né? Então, o Kleber Xavier é o problema só, não é a comissão toda. E outra, o Fábio tá fazendo um bom trabalho de preparação física, tá? Porque o Santos aguenta jogar o jogo, mas enfim, hoje, né, não tem como. Ah, a culpa é do Fábio, né? Mas sim, vai tirar toda a comissão e tá, vai atrás do Sampaoli e ele vai trabalhar com essa comissão. Ele não vai ter comissão própria. O que tá sendo feito nesse clube, cara? Você percebe que é um clube sem convicção de nada? Para que vai manter uma comissão técnica, parte dessa comissão técnica, né? E demitir só o técnico? O problema é só o Kleber Xavier ou todo mundo que trabalha com ele? Porque assim, eu entendo que tem profissionais bons aqui e ali, eu nem vou falar, pô, o Fábio é um péssimo profissional, ou o Matheus é um péssimo profissional. Mas qual que é a parada aqui? E a gente sabe, né? A gente recebe informação. Que a informação de quem treina o Santos é o Matheus, que é o Matheus Bach, o filho do Tite. Então, se você está mantendo uma comissão toda, demitiu só o técnico, o que eu percebo é que o Santos não vai atrás do São Paulo, o Santos vai atrás do Tite. Por quê? Porque o Kleber Xavier, quando ele se desvencilhou do Tite já ano passado, com essa intenção de trabalhar como treinador por conta própria. Como o Tite pausou a carreira, a comissão do Tite foi trabalhar com o Kleber. E nos meandros dessa situação aí, o que eu percebo é, com a saída do Kleber, o Santos não olha para o Sampaoli, o Santos olha para o Tite. Vamos tentar novamente o Tite. Se não virar o Tite, vamos para o Sampaoli. Cara, todo respeito, é uma falta de convicção que, sabe, a gente fica até sem norte do que comentar, do que falar, do que esperar. Se a convicção é o Tite, deixa claro pro torcedor que vai atrás do Tite. Só que o Tite já disse mais de 10 vezes, não quero trabalhar nesse ano, não quero trabalhar nesse ano. E não vai trabalhar, cara. Né? E tá bom, e meio que venha trabalhar. Qual o tesão do Tite de querer trabalhar, cara? O último trabalho do Tite foi péssimo. Péssimo no Flamengo. Ruim, com um time muito forte. Ele tinha um timaço à disposição dele e não conseguiu fazer esse time jogar. O Felipe Luiz pegou o mesmo time do Tite e foi campeão. Com o mesmo elenco. Depois, nesse ano, mudou. Mas ano passado, ele acabou campeão. Com o mesmo time. Que o Tite não conseguia fazer jogar bola, cara. O trabalho do Tite no Flamengo foi pavoroso. Péssimo, tá? E o Tite não comanda clubes desde que saiu do Corinthians. Só comandou o Flamengo. Foi péssimo.
O Tite tinha a inspiração de ir para o futebol europeu. Não foi. E foi péssimo no Flamengo. Qual o tesão do Tite de querer fazer um grande trabalho? E olha, eu nem tô falando de ser bom ou ruim. Eu nem acho o Tite um péssimo técnico. Tá? Eu acho ele muito bom treinador. Mas é outro técnico que não encaixa com o que o Santos quer, cara. Até o Sampaoli é um risco. Todos os treinadores são um risco, né? Então, assim, você não tem convicção de nada. É um clube que continua desnorteado, com um presidente ególatra, egocêntrico, que só olha para o próprio umbigo, que acha que faz o melhor trabalho de todos os tempos, quando o trabalho, na realidade, é uma porcaria, porque não tem convicção de nome. Acho que a única certeza... Aliás, eu acho que o Marcelo Teixeira tem duas certezas com relação ao Santos. A volta do Neymar e o tesão que ele tem no João Schmidt. Só isso. De resto, ele não tem convicção de mais nada. Foi o Gabriel Brazão que teve que falar: eu não quero negociar com o Flamengo. Eu não quero trocar de clube, porque o Santos botou um valor para negociar. O Santos queria 15 milhões de euros para negociar o Brazão com o Flamengo. Foi o Brazão falou assim: eu não quero trocar de clube no Brasil. Se tiver uma oferta de fora, vocês conversam. No Brasil, eu não quero trocar. Então, continua sendo um presidente que só massageia o próprio umbigo, que tem tesão em si mesmo, né? E tá cagando pro que o Santos precisa, tá cagando para montar realmente uma estratégia de trabalho, tá cagando para isso, né? Se tava negociando com o Sampaoli, né? Porque, cara, Alexandre Matos também é cobra criada, né? Você acha que o Santos não conversou com o Sampaoli antes? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, né? Mas enfim. Agora já não é mais o Sampaoli? Agora é o Tite, o nome. Cara, se tem a convicção do Sampaoli, vai na porra do Sampaoli, bicho. Pra que ficar de novo com meandro? Ai, vamos ver. O Santos não tem tempo para perder, mas parece que o Santos ele continua em pré-temporada o tempo inteiro. Ah, não. A gente tem que ver. Até o mês que vem a gente decide o próximo treinador. Vai esperar afundar no Z4 de novo, com uma folha de 30 e tralá milhões, com a maior folha da história do clube, na 15ª posição. Cara, o Santos não vive a primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro, sei lá, desde 2021, cara. E para esses caras tá tudo bem, é normal, ah, que legal. Faça-me o favor, cara. A saída do Kleber Xavier é só um respingo no que tem que acontecer. O que tem que acontecer mesmo, a gente sabe que não vai, né? Que é sair essa corja toda desse clube. A gente sabe que não vai acontecer. Mas, mesmo assim, parece que eles não têm convicção de nada. O que o Tite vai mudar nessa coisa toda? O trabalho vai continuar do mesmo jeito. Tem que ter choque de realidade. Alguém que tenha gana de vencer. Fúria, sangue nos olhos. Não é o caso do Tite nesse momento, cara. O Tite tá em outro ritmo. Você acha que o Tite tá parando? Não, vou assistir o Santos, como é que tá? Futebol, não sei o quê, então, nossa, meu Deus, eu faria tal coisa e tal outra. É a mesma repetição. O Tite chegar ao Santos é 4-2-3-1, a mesma coisa. É Guilherme numa ponta, Barreal na outra, Chiquinho de 9. É a mesma coisa. Vai fazer o que o Kleber Xavier tá fazendo igualzinho. Talvez tenha uma consistência defensiva um pouco melhor, mas vai repetir o que tava fazendo com o Kleber Xavier, cara. Porque é a mesma metodologia de trabalho. É a mesma coisa que o torcedor tá de saco cheio dia após dia e vai se repetindo. E eles vão bancar de fazer a mesma coisa de novo? Puta que pariu, né, velho? Mas enfim, né? Essa de vamos manter Matheus, Fábio, etc. Nada contra os profissionais. Mas, para mim, é só uma repetição do que já está sendo feito. Vão trazer o Tite, que tem a sua metodologia de trabalho, que é a mesma do Kleber Xavier. Vai repetir isso? Talvez com um pouco mais de sucesso, talvez com um pouco de melhora, mas sem de fato fazer o que o torcedor espera, que é fazer esses jogadores que são bons jogarem bola. Mas, óbvio, eu nunca vou torcer contra. Mesmo que eu não seja a favor da chegada do Tite, eventualmente, eu não vou torcer contra ele. Nunca. Do mesmo jeito que eu não estava torcendo contra o Kleber Xavier. Eu queria que o Santos fizesse 6-0 do Vasco, não que fosse o contrário. Embora eu, na minha opinião, fosse a favor da troca de treinador já há bastante tempo. Eu era a favor da saída dele, mas nunca vou torcer contra o Santos. Do mesmo jeito que se vier o Tite ou voltar o Lisca doido, eu vou torcer para que o time jogue bola. Sempre vou fazer isso. Sempre vou torcer para isso. Porém, a gente tem que analisar o que está acontecendo. O que está acontecendo é, de novo, a mesma repetição da mesma porcaria que acontece ano após ano nesse clube, e parece que ninguém ali dentro consegue olhar objetivamente e fazer a troca que precisa ser feita. É sempre a repetição do mesmo erro. Todo mundo que senta ali dentro parece que desliga o cérebro e olha sempre para a pior opção possível. Eu tô de saco cheio, mas
na minha posição, eu sempre vou apontar e tentar encontrar uma solução, porque eu acho que a gente que cria conteúdo sobre o clube, e dependente do clube, a gente tenta olhar para o melhor caminho possível, né? Eu nunca vou torcer contra o Santos para ter mais visualização, eu nunca vou torcer contra o meu time para ter mais repercussão, eu nunca vou fazer isso. Eu prefiro que tenha um view e o time sendo multicampeão do que eu tenha milhões de views e o time afundado na merda. Eu sempre vou torcer pelo sucesso do meu time, cara, porque afinal, eu sempre disse, meu canal principal é o Futirinhas, né? O Vem Pro Peixão, óbvio, virou uma fonte de renda também, graças a Deus, mas eu nunca vou ficar apegado à visualização do Vem Pro Peixão para querer criar conteúdo, né? Fora que quando o Santos ganha tem muita visualização também. Eu só fico cansado mesmo de ser uma repetição das mesmas coisas, de falar sempre as mesmas coisas e parecer que só quem enxerga um caminho de vitória para o clube e um caminho que deva ser trilhado é quem está fora. Quem está dentro parece que faz sempre a pior escolha possível e parece que faz de caso pensado. A troco de quê? Eu nunca vou ter essa resposta. É impressionante, cara. O que você chega e analisa? Bom, vamos contratar o Kleber Xavier, porque sim, ele tem condições de fazer um grande trabalho. Mas, como a gente sabe, e o vice-presidente do Santos, né, já falou anteriormente, quando o Kleber Xavier assinou, ele falou: já estamos no caminho de trazer o Tite. Se Deus quiser, vai vir o Tite. E eu acho que é esse passo agora. Eles vão tentar o Tite primeiro. Se o Tite não quiser, aí eles vão no desespero atrás do São Paulo e do Vojvoda. O que é uma vergonha, cara. Mais uma, né? Mas para quem já está acostumado a dar vexame, o que é mais uma vergonha, não é mesmo? Deixa sua opinião nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo, fiquem com Deus, um beijo para todos e até a próxima, valeu.